Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado e hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo fazendo uma pergunta a vocês. A minha dívida com 5 anos, ela caduca, como dizem por aí? É frequente as pessoas dizerem que eu vou aguardar 5 anos, daqui a pouco meu nome vai ser limpo de novo e eu vou conseguir crédito novamente. Será que isso é verdade ou isso é mito? Vamos falar disso tudo agora neste vídeo. Então vamos lá. Você pega um empréstimo num banco, por exemplo, e não paga esse empréstimo. Daí 5 anos, essa dívida ela é perdoada ou seu nome vai ficar negativado ali por um período de 5 anos e depois está tudo certo? É assim que funciona? Vamos lá. Você pega um empréstimo numa instituição bancária e você não paga esse empréstimo. Uma eventualidade da vida, você fica desempregado ou coisa assim, e você não consegue cumprir com as suas obrigações. Como funciona na prática? Na prática funciona dessa forma. Você não paga o empréstimo, aí completou 5 anos, o banco é obrigado a tirar seu nome do cadastro de negativado, SPC, Serasa e etc. Não quer dizer que a sua dívida com aquele banco ela foi perdoada. Ela continua lá a dívida. Não poderá mais ser cobrada após 5 anos, judicialmente, mas ela pode ser cobrada via telefone ou via carta, mas de uma maneira também educada. Tem algumas empresas aí que elas gostam de coagir os devedores e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos lá, deu 5 anos, como fica a sua dívida com este banco? Será que você pode, daí 5 anos, voltar àquele banco e aquele banco ele é obrigado a te emprestar um dinheiro, por exemplo, novamente? Na verdade, não, pessoal. O banco ele não é obrigado a te emprestar nem R$1 após esse acontecimento. Por quê? O artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, ele é bem claro. Ninguém é obrigado a fazer nada se não for em virtude da lei. Então, o banco ele não é obrigado a te emprestar nem R$1 após esse acontecimento, conforme eu disse. Mas o seu nome vai ficar registrado lá no Banco Central. É um sistema pelo nome de SCR, Sistema de Informação ao Crédito. Então, um outro banco, por exemplo, que você vai pedir um empréstimo, com certeza ele vai pesquisar seu nome no Banco Central e vai ver que você ainda tem aquela dívida com a outra instituição financeira e dificilmente ele vai também te dar aquele tão empréstimo esperado. O banco, pessoal, como eu disse, ele não é obrigado a te emprestar nada, mas algumas coisas básicas, por exemplo, ele é obrigado sim, como conta salário, um cheque não especial e outras coisas assim. Se você tiver ali, já teve um atrito com esse banco, ele não vai te dar ali um cheque especial ou uma coisa assim parecida. Mas como eu disse, deu 5 anos por força do artigo 206 do Código Civil, parágrafo 1º, deu 5 anos, não pode mais a instituição financeira te cobrar ou te negativar. Mas durante, pessoal, esses 5 anos, a empresa ela pode colocar seu nome como negativado quantas vezes ela quiser. Uma pergunta que me fizeram essa semana, e até curiosa, foi a seguinte: olha, doutor, eu paguei a minha dívida, já tinha prescrevido os 5 anos, eu posso receber de volta? Não, pessoal. Como eu disse, a dívida ela fica lá naquele banco, por exemplo, que você pegou o empréstimo. Após 5 anos, eles não podem mais te cobrar
aquele valor, mas ela fica lá ativa lá naquele banco. Uma coisa curiosa, pessoal, é a seguinte: se protestar, por exemplo, um cheque, por exemplo, em um cartório, por exemplo, né? Será que interrompe esse prazo de 5 anos? A lei entende que não, pessoal. A gente chama isso de protesto cambial. Esse protesto ele não interrompe ali o prazo de 5 anos. Então, mesmo se você protestar ali a sua duplicata ou seu cheque num cartório, completou 5 anos, a dívida vai ser prescrita. Outra pergunta frequente, pessoal, é a seguinte: antes de 5 anos, a instituição financeira ela me aciona na justiça para receber a dívida na qual eu devo. Quando completar 5 anos, o meu nome ele fica negativado ainda ou não, mesmo na justiça? A lei entende que a instituição, ela mesmo você devendo ela ainda, pessoal, completou os 5 anos, o nome do devedor deve sim ser retirado do sistema de negativados. Você já acordou devendo a um banco X e uma outra empresa, a Y, por exemplo, ela te liga e fala que comprou aquela dívida daquela instituição financeira, por exemplo? Já aconteceu com você? Acredito que sim. Nós vamos falar sobre isso agora. Esse pessoal que compra essas dívidas dessas instituições, elas não têm educação jurídica, pessoal. Elas te ligam 24 horas, elas não respeitam o seu final de semana, o seu lazer, enfim, não respeitam nada. Elas ficam coagindo o devedor, porque o trabalho deles é esse mesmo, mas eles não têm formação jurídica alguma. O que acontece na prática? Os bancos, eles fazem um leilão dessas dívidas. Eles não têm internamente uma estrutura para fazer essas cobranças. Então, eles terceirizam, vamos dizer assim, eles vendem essas dívidas para essas empresas que só sabem fazer isso, só sabem cobrar. Isso é legal? É legal. Como se dá essa transferência de dívida para essas empresas? É chamada cessão de crédito. Então, essas empresas elas compram essas dívidas e começam a te ligar. Aí você deve ao banco X e a empresa Y ela fica te ligando. Aí vem aquela dúvida: mas será que eu devo pagar a essa empresa? Eu nem sei qual tipo de relação ela tem com aquele banco que eu devo, por exemplo. Eu vou ensinar vocês agora, ao invés de vocês ser cobrado, vocês vão cobrar, tá? Funciona da seguinte forma: se você recebeu uma ligação de uma outra empresa que comprou a sua dívida, você vai pedir a eles logo de imediato a cessão de crédito que o banco transferiu para eles. Ou seja, esse contrato que esse banco tem com essa instituição financeira, para ver se eles estão legitimados a te fazerem essa cobrança. Ou senão você pede para eles acionarem você na justiça. Eles não vão fazer isso, porque eles já perderam a legitimidade para poder te cobrar. E eu vou falar por quê. Na hora, pessoal, que o banco ele vende a sua dívida para essas instituições financeiras, eles são obrigados a avisar a você que venderam essa dívida. O artigo 290 do Código Civil ele é muito claro. Ele fala que a instituição ela é obrigada a avisar o devedor que vendeu a sua dívida. E essas empresas elas te ligam e não te mandam nenhum contrato nem nada, elas falam simplesmente que compraram a sua dívida e você é obrigado a pagar. Eu queria agradecer a você que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão passando por essas situações, estão sendo cobradas 24 horas. Vamos abraçar essa ideia para que essas empresas
se tornem mais dignas e sejam mais humanas na forma de fazer cobrança. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.